Oi, gente. Oi, hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho do espetáculo, do processo do espetáculo, como foi, que vocês estão olhando aqui no canal do Twins, a gente colocou o espetáculo já faz uma semana, então a gente tá bem feliz com a repercussão que tá tendo, das views e dos comentários. Então a gente veio falar um pouquinho de como a gente pensou o espetáculo e como foi desafiador fazer um espetáculo com um mês, ainda mais nessa época de pandemia que a gente teve que fazer muitos ensaios online. E assim, a gente veio falar aqui um pouquinho como é que foi, né? Como é que a gente pensou no espetáculo. Para quem não conhece, a gente tem um programa de arte e educação, que a gente coloca criatividade, inovação e empreendedorismo, chamado Criative-se. E aí, em 2020, em agosto, a gente fez o TEC, Troca de Experiências Criativas. Então, a gente convidou algumas pessoas que a gente conhecia da dança e não da dança para fazerem propostas, tinha que ser uma proposta sobre a frase do Guimarães Rosa: se não fosse a borboleta, a lagarta teria razão. E a partir disso a gente viu que teve dança, teve poesia, teve desenho. E aí a gente pensou, nossa, ficaria muito bacana se a gente fizesse um espetáculo com essas propostas, né? E aí a gente surgiu a oportunidade do Sesc Studio, deles abrirem a possibilidade da gente ter uma gravar no espaço deles. E aí a gente falou assim, então vamos escrever esse projeto que eu acho que vai ser bacana. E para contextualizar, nós temos um projeto desde 2018, 2019, que é o Lab Coreográfico DBT, é um projeto 2019. 19, que é dentro do IFB, onde a gente dá aulas de técnicas, né, de alongamento e tudo mais, e a gente faz coreografias. A ideia é o projeto ser um laboratório coreográfico, como o próprio nome diz. Então a gente já tinha o projeto, né? Eu, Luiz e a Luísa, que também é estudante lá da licenciatura, e a gente já tinha uma coreografia que a gente tinha apresentado, então a gente baseou mais ou menos na ideia de pegar algumas coisas já prontas e outras coisas que foram feitas para o espetáculo. Em geral, a gente pensou em várias estéticas, então tem um pouco de moderno, um pouco de contemporâneo, um pouco de clássico, e trabalhamos muito a questão da improvisação. Então, a gente falou com os bailarinos para eles sentirem o que essa frase falava para eles. Dividimos em 4 atos, né? Lagarta, casulo, metamorfose e borboleta. E trabalhamos com ensaios online, o que foi muito desafiador, que é difícil você, tanto os bailarinos quanto para quem está coreografando, ter uma ideia de como vai ficar o espetáculo só com ensaio online. A gente teve E alguns assim, ensaios presenciais. a experiência que a gente teve, o resultado final ficou muito bacana. Se você ainda não assistiu, está aqui no nosso canal, volta lá e assiste, se assistiu, assiste de novo, porque eu acho que o resultado ficou muito bacana, muito além do que a gente esperava. E assim, falar que é uma questão de não só valorizar a improvisação como uma técnica, mas também valorizar o que cada artista tem de único. Isso que a gente quis propor no espetáculo. Não era uma questão assim, ai, vai ter muito virtuosismo, então não, era o que cada um estava sentindo no momento. E claro, com a técnica devida da sua especialidade, do seu estilo, com as suas limitações também, porque na verdade com o espetáculo a gente quis mostrar isso. Todos somos lagartinhas, só que a gente pode não transformar na borboleta. A gente levou isso pro lado da dança. Quando as pessoas nos dão oportunidade, falam que a gente consegue, então quando a gente sente essa motivação interna. Então foi baseado muito na nossa experiência como bailarina. A Admira falar agora um pouquinho de como é que a gente começou na dança e o que, que isso tem a ver com o espetáculo. Então, o espetáculo a gente não quis contar uma história de uma lagarta só, numa trajetória linear. A gente quis trazer como se cada pessoa visse a questão da metamorfose de uma forma diferente, e é assim. Às vezes você precisa de uma grande mudança, às vezes a mudança está em você, e talvez a mudança demore ou não. A nossa história na dança, a gente já contou aqui, tem até um vídeo no canal, desce lá pra vocês assistirem um pouquinho, sobre a nossa história, como a gente começou. Nós começamos já bem tarde, já com 17, 18 anos de idade. Então a gente começou com uma lagarta mesmo, no mundo que as pessoas começam geralmente muito mais cedo. Então, e a gente nunca acreditou que a gente fosse ficar naquele estágio, que a gente não fosse evoluir, né? Porque isso às vezes é um erro que muitas pessoas cometem, principalmente quando você começa alguma coisa muito tarde, você se contenta com, se eu já sei fazer alguma coisinha, eu já me contento com Ou aquilo. então falar assim, ah não, isso já tá bom demais pra mim que sou bailarina É. adulta. Então a gente assim É. começou como uma lagarta, com muito problema de técnica, com muito problema de flexibilidade, né? Para quem começa tarde sabe quais são os problemas que você enfrenta, né? Quando você começa já mais adulto. Então, e pra gente a questão do casulo foi muito quando a gente ganhou bolsa no Balé Brasil e a gente realmente viu um mundo de oportunidades.
E depois a metamorfose veio, acredito eu, também com várias experiências que a gente teve, de cursos que abriram nosso olhar, de coisas que fizeram a gente se modificar. E com o próprio IFB também, que a gente teve contato com outras estéticas, principalmente com a improvisação, que era algo que a gente não tinha contato. Então, em 2018, quando a gente ingressou no curso de licenciatura em dança também, foi algo que abriu muito a nossa cabeça com relação a outros caminhos, o caminho da pesquisa acadêmica, de você ser autor, de você escrever artigo, de você também tentar uma nova linguagem, né, a partir do que você sabe, e não deixar a pessoa te falar que onde você pode chegar ao seu limite, porque só quem sabe a sua limitação é você mesmo. Então, nesse espetáculo, a gente quis mostrar isso. Não é pra, nossa, fulano. E não é uma questão de altura de perna. Não é uma questão quanto que a pessoa gira, não. Porque pra gente a dança é muito mais do que isso. A dança é muito mais do que. Pra mim é arte. E eu gostaria que as pessoas que vissem o espetáculo pensassem no espetáculo como um processo. É um resultado final de um processo que começou na pandemia, e isso é interessante de falar, porque a maioria das bailarinas estão paradas, a gente não está fazendo aula presencial, pelo menos aqui, né, em Brasília a gente tá com lockdown, agora que as coisas estão voltando. Então, tem todas essas dificuldades de você perder um pouco de técnica, mas a gente quis trazer justamente alguma coisa diferente nessa quarentena. Não focar nas coisas ruins, mas focar na questão do processo de metamorfose que esses tempos vêm trazendo. Então, quem não assistiu o espetáculo ainda assista, vale muito a pena. É um espetáculo curto, então não é uma coisa assim que são só 30 minutos de espetáculo, então acho que vocês vão gostar. E aí, mais pra frente, a gente vai falar um pouco sobre o Lab, né? A gente vai voltar agora às atividades em abril. E aí a gente vai fazer um vídeo, talvez um vlog, mostrando um pouco das nossas rotinas, de como a gente tá, como é que a gente mantém um grupo, os projetos que a gente vai falando para as meninas, então, e quem tiver interesse em participar, especialmente nessa época de muitas coisas online, e abriu-se a oportunidade de pessoas fora daqui de Brasília participarem do Lab. Então, Fora do Brasil e também, fora do né? Brasil também. Se você tem interesse, como a gente vai participar de muitos projetos, por exemplo, aqui também no canal a gente tem um videodança do Lab que a gente fez no começo do ano e outros projetos. Então, como a gente vai voltar também com as aulas online, existe a possibilidade, se você for daqui de Brasília, fora do Brasil, de participar. Então, é só entrar nas nossas redes sociais ou aqui no YouTube mesmo, pode deixar um Ou comentário. aqui no Instagram vocês podem deixar, ou então através da DM. Só falar assim, eu tenho interesse de participar do Lab. Ou então assim, o que é o Lab, né? Porque muitas pessoas não conhecem da proposta do Lab. Depois a gente vai fazer um vídeo só falando do Lab coreográfico, que é uma proposta inovadora. Não é um grupo de improvisação, não é um grupo experimental. A proposta é totalmente diferente. Então, se você assistir o espetáculo, você vai entender do que a gente está falando. E a ideia é que a gente volte dia 11 de abril com uma aula aberta justamente para novos membros. Então, se você tem interesse em conhecer o trabalho do Lab, nesse dia 11, que dá um domingo, às 10 horas da manhã, através do Google Meet, a gente vai falar um pouco do que é o projeto, do que a gente pretende. Então, se você quer conhecer o projeto, ou conhece alguém que esteja dançando, não importa nível técnico. Eu sou muito iniciante na dança, isso não importa. A gente adequa você ao projeto que a gente tem. Como a gente tem vários projetos, a gente vai adequando de acordo com o nível. Então a gente espera vocês no Lab, esperamos que vocês continuem curtindo, compartilhando os vídeos aqui do canal, que daqui pra frente a gente vai trazer muito mais dança, muito mais coreografias e até breve. Tchau, gente. Tchau.